Fátima. Orai sem cessar. O que vocês entendem desse versículo, orar sem cessar? Eu acho que esse versículo, quando a gente compara com o de Mateus 6,6, a gente fica assim meio em dúvida. É para orar sem cessar ou só é para orar quando for para dentro do quarto e fechar a porta? Aí hoje eu quero conversar assim, eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto sobre oração, gente. Tem pessoas até mais com habilidades, com teologias, com teorias, com estudos melhores e maiores que eu para falar sobre o assunto. Mas eu venho trazer para você de uma maneira simples, da forma com que eu aprendo, do que eu entendo, e eu espero ajudar vocês. Não estou aqui com a pretensão de esgotar o assunto sobre oração, mas eu queria trazer para vocês como é maravilhoso quando a gente faz da oração um estilo de vida. É emocionante. É nós estarmos vivendo o tempo todo de uma forma empolgante na presença de Deus, sabe? De uma forma assim... Como fala, gente? O tempo todo, quando você faz da oração o seu estilo de vida, o tempo todo o Espírito Santo está ali te dizendo, olha, ora por essa pessoa, arde o nosso coração, faz uma oração agora. Então, quando você faz da oração um estilo de vida, um jeito de você viver no seu dia a dia, você vive um dia cheio de emoções, cheio de emoções. É muito bom a gente estar ali conectado o tempo todo. Mas, Fernanda, tá falando para orar sem cessar. Paulo tá falando, orar sem cessar. Mas Jesus mandou orar dentro do quarto, fechar a porta. Então, vamos ver. É sobre essas coisas que eu quero conversar com você hoje. Em Colossenses, Paulo diz, né? Orai sem cessar. Mas lá em Mateus 6,6, Jesus diz assim, olha, quando vocês forem orar, vocês entrem no quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai, que vê você em oculto, vê você em secreto. Ele vê o que está em oculto e vê você orando lá. E esse pai que vê todo o oculto, que vê o secreto, ele dá a recompensa da sua oração. Por que Jesus está dizendo isso aqui? Está dizendo por causa dos hipócritas. Porque os hipócritas, eles ajudavam os pobres e tocavam trombetas, anunciavam que estavam ajudando o pobre, o necessitado. E quando eles iam orar, eles gostavam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas. E esses hipócritas não falam se eram sacerdotes, se eram fariseus, não classifica. Jesus não fala, fala só hipócritas. Esses hipócritas, eles faziam questão de serem reconhecidos pelos feitos e pela atitude deles. E o que Jesus estava dizendo é o seguinte, que aquela atitude dos hipócritas não agradava o coração de Deus. Porque, na verdade, quando eles ficavam sozinhos, eles nem conversavam com Deus. Então, quando Paulo diz orai sem cessar, isso é consequência de um secreto que você tem com Deus. Se você vê, Jesus se retirava para orar no monte. Ele se retirava o tempo todo para orar sozinho. E a consequência desse tempo que Jesus passava só entre ele e o Pai, era que quando Jesus ia para cima do povo, todas as pessoas que Jesus tocava eram curadas. Todas as pessoas que chegavam perto de Jesus eram transformadas. Quando precisavam. Se você for ver lá, em Mateus 8,16, fala vários endemoniados foram levados até Jesus. E fala que Jesus deu liberdade de alma para todos. E Mateus 9,35 fala, Mateus 8,16 fala dos endemoniados. Lucas 4,40 fala assim que o povo trouxe até Jesus muitas pessoas com vários tipos de doença. E fala que Jesus curou todos. E em Mateus
9:35 fala que Jesus ele ia passando pelas cidades, pelos povoados. Ele passava pregando e curando as enfermidades das pessoas. E em Marcos 6:53-56 fala que o toque de Jesus curava as pessoas. E João 14:12-14 fala: aquele que crê em mim fará as coisas que eu faço e ainda maiores fará, aqueles que creem em mim. Mas toda a vida de Jesus, todo o trajeto de Jesus aqui na terra teve consequência. Primeiro, ele buscava, ele tinha tempo com o Pai. Quando Jesus se referia aos hipócritas, por que os hipócritas eles oravam nas esquinas, em pé nas sinagogas? Eles tinham conhecimento da lei, eles tinham conhecimento de oratória, não eram pessoas que não tinham estudo, não tinham conhecimento, eles falavam bonito, as orações eram lindas. E muitas vezes, porque nós achamos que para falar com Deus, a gente precisa se colocar num lugar de uma oratória muito bonita. E para você orar sem cessar, não dá tempo de você fazer essas orações espetaculares, enormes, imensas. Porque orar sem cessar é colocar, envolver Deus em todo o seu dia. Você fala: Fernanda, eu estou num restaurante chiquérrimo, cheio de pessoas, eu vou parar e vou orar. Vou ficar em pé e vou orar para as pessoas. Isso é constrangedor. Se você entender que oração é um estilo de vida, você sabe que oração é uma conversa com Deus. Você não vai se sentar num restaurante chique sem agradecer o alimento. Só que você não vai falar: ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos este alimento neste restaurante, esses garçons. Não há necessidade disso. Oração como estilo de vida é olhar para o alimento. Pai, obrigada por este alimento. Já é uma oração. Ah, mas e a oração que Jesus ensinou? Primeiro a gente precisa dizer que Ele é santo. Primeiro a gente precisa elogiar Deus. Dizer tudo que Ele é lá no Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Dizer para Ele que Ele tem o governo da nossa vida. Aí depois a gente tem que pedir perdão para os pecados. Aí depois a gente tem que falar que a gente perdoa o outro. Aí depois a gente agradece o pão nosso de cada dia. Aí depois a gente... Se você tem um secreto com Deus, se você tem um relacionamento nesse nível de ir lá para o secreto, o fechar a porta do quarto, é para você colocar ali diante de Deus a sua alma, a sua vida, o seu relacionamento com Deus, a sua ligação com Deus. É fechar ali a porta, porque as pessoas não precisam saber o que você quer se rasgar, se mostrar na presença de Deus. É a hora de você mostrar ali quem você é. E sabe, fala assim, o Pai que conhece o oculto. Sabe, quando nós fechamos a porta, nós colocamos diante de Deus as nossas dores, a nossa ansiedade. Deus sabe o porquê que você está ansioso. Deus sabe da pessoa que fala mal de você, da pessoa que te excluiu, da pessoa que não gosta de você, porque Ele conhece e sonda o que está oculto, o que você não vê. Por isso que você precisa ter um tempo de quarto, porta fechada, secreto com Deus. Porque quando você sai desse quarto, desse secreto com Deus, orar sem cessar torna o seu estilo de vida. E como igreja de Cristo, nós temos falhado muito nisso. Eu vejo muitas vezes nós temos a capacidade de visitar pessoas, sejam elas crentes ou não. Nós temos a capacidade de ir visitar, comunhão com aquela pessoa, a gente come com aquela pessoa, se diverte e não faz uma oração pela pessoa. O seu coração não arde para deixar naquela casa a bênção do Senhor. Você se despede e vai embora. E hoje em dia as pessoas até marcam e nem se encontram, né? E esse encontro, essa comunhão, lá no Salmo 133 fala que Deus ordena uma bênção especial na comunhão. Então, se você marcar um café com alguém, marque e vá. E lembre-se que nesse encontro, Deus tem uma bênção reservada na comunhão para você e para a pessoa.
Então não deixa esse encontro sem deixar uma oração. Não precisa falar, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, grandioso, eterno. Não. Coloca a mão na pessoa e diz, como eu sou grata a Deus pela sua vida. Você está orando. A Lurdinha está aqui nessa live. Ela é minha parceirinha de academia. A gente caminha junto há mais de 7 anos. A gente tem uma amizade bem chegada. E aí, uma coisa que a gente descobriu, eu falei para ela, quando nós estamos caminhando, façam caminhada junto com alguém, tá, gente? Deus ouve essa conversa como uma oração. Quantas vezes em caminhadas a gente conversou, a Lurdinha chegou na casa dela, Deus tinha ouvido e respondido. Porque a Bíblia diz que quando nós confessamos, quando nós conversamos com o outro, nós somos curados. Deus ouve a oração. Então, orar sem cessar é um estilo de vida. Eu não consigo visitar ninguém e sair daquela casa sem orar. Às vezes você fala assim, mas Fernanda, não tem jeito. Tem, abre a sua boca e ora. Você não precisa cortar o dono da... Para aí tudo que eu vou orar. Não. Às vezes o dono nem percebe que eu estou orando. Eu vou na casa da pessoa, estendo a mão assim, abençoa essa casa, abençoa esse quarto, abençoa esse banheiro, abençoa essa cozinha. Eu vou deixando a bênção onde eu vou passando. A pessoa me chama para casa dela, não sabe, mas eu já entro orando. Quando eu vou cozinhar, tudo que eu vou fazer, eu faço orando. Pedindo a bênção de Deus para a pessoa que vai comer aquilo que eu estou fazendo, que ela seja abençoada, que ela receba saúde através daquele alimento, sabe? É muito bom quando você faz da oração o seu estilo de vida, orar sem cessar. Os hipócritas faziam orações lindas e falam que eles recebiam a recompensa ali, que Deus não dava recompensa pela oração deles, porque eles recebiam das pessoas. Por quê? As orações eram muito bonitas, as pessoas aplaudiam, as pessoas admiravam. As pessoas gostavam. E a oração nem sempre vai ser bonita. Às vezes a oração vai ser curtinha. Os teus pecados estão perdoados. Levanta e anda. Olha a oração rápida. O que você quer que eu faça? Senhor, Jesus, eu quero ver. Então veja. Olha que oração curtinha. Uma oração pequenininha desse tamanho. Ó, por causa da fé dos seus amigos. Os seus pecados estão perdoados. Pega seu leito, levanta e anda. Olha que oração pequena, olha que oração curta. Às vezes eu estou andando na rua, vejo pessoas em situação de rua onde eu não posso ajudar assim. Naquele momento eu não tenho recursos. A primeira coisa que eu faço é estender a mão e dizer, Senhor, levanta alguém para vir aqui e ajudar esse homem. Aí você fala assim, Fernanda, mas só ora. A gente tem que orar e agir, a gente tem que orar e fazer. Às vezes, não dá para você fazer nada. Materialmente, não dá. Mas você pode orar para Deus levantar alguém, tocar no coração de alguém para ir lá e fazer. Alguém que possa. E muitas vezes nós estamos limitados nas nossas orações. Nós nos limitamos porque achamos que orar é muito difícil. Já teve pessoas que falaram assim, eu não oro para endemoniado. Eu não oro quando tem muito problema. Porque o problema da pessoa vai vir me encher o saco aqui na minha casa. Quanta incredulidade. Diminuindo o poder da cruz. O poder de Deus é muito maior. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E sabe por que às vezes você tem medo de orar por uma situação dessa? Porque você não tem secreto com Ele. Você não entra no seu quarto, não fecha a porta. Não conta para Deus o que te atormenta, o que te dá medo, o que te traz ansiedade. Porque nós não temos esse secreto. Nós não conseguimos ter uma vida de oração. E vida de oração não é fazer orações em público que as pessoas aplaudam e olhem o tanto que nós somos crentes. Nós temos uma visão equivocada sobre oração. Claro, tem orações de guerra, tem orações de não sei o quê, mas eu tô trazendo a oração do dia a dia. Tá, gente? Não vamos complicar. Porque Deus escolheu pessoas, tem pessoas especializadas que estudam sobre oração, que sabe tudo sobre oração, oração de guerra, oração de libertação, oração de não sei o quê. Só que às vezes as pessoas complicam tanto isso, que as pessoas comuns, nós, as pessoas comuns, não entendemos o que é orar sem cessar. Não,
Eu preciso chamar alguém que tem uma oração. Eu já vi crente falar isso. Preciso chamar alguém que tem uma oração forte para orar. Tem pessoas que olham para mim e falam, Fernanda, eu sei que tem uma oração forte. Como assim? Todos nós temos acesso. Todos nós temos acesso ao Pai. Ninguém é privilegiado na presença do Pai. Todos nós temos acesso à presença. É claro que eu tô dizendo, eu não tô querendo trazer aqui para vocês, dizer que não existe uma oração de guerra, que não existe um jeito de orar. Existe, gente. Tem pessoas especializadas, mas eu quero trazer aqui, ó, pro dia a dia. Para nós aqui, eu e você. Nós precisamos entender que a oração precisa ser um estilo de vida. Mas você precisa, primeiro, criar uma intimidade com o seu pai. Quando você tem intimidade com seu pai, você tem liberdade com seu pai. Você tem liberdade com seu pai, né? Pai da terra mesmo, vamos falar aqui, práticos. Você chega para ele, pai, tô precisando de dinheiro. Pai, me ajuda aqui. Ô pai, me leva ali. Ô pai, cheguei. Pai, vem aqui comigo. Olha que oração pequena. Muitas vezes eu estava em situações na rua difícil. Eu falava assim, pai, vem cá. Me ajuda aqui. É uma oração. É uma oração. Às vezes que eu precisei de falar com meu pai, pedir para Deus ali, na rua mesmo, às vezes em lugar público, às vezes em lugar cheio de gente. Pai, vem cá. Tá vendo aquela mulher ali? Em nome de Jesus. Dá a solução. Ontem mesmo, vou dar um exemplo para vocês. Eu estava dirigindo ali aqui no cruzeiro. Eu vi o ônibus virando sem dar seta. E eu vi o motoqueiro que vinha. O motoqueiro vinha seguindo, gente. Firme e forte na rua, igual eu tava. Eu tava atrás do motoqueiro. Só que eu vi que o ônibus virou. Eu falei, vai bater. A primeira coisa que eu pensei foi, pai, em nome de Jesus, protege. É uma oração. É uma oração. Claro que talvez poderia ter mandado a mão na buzina para ver se o motorista do ônibus parasse ou acordasse, sei lá. Mas a primeira coisa que vem, Senhor, protege. Você não vai poder impedir. Eu não ia poder impedir a colisão. Mas a Bíblia diz lá em Tiago 5,16, a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, às vezes, você não ora porque você acha que não sabe orar. E sabe por que você não sabe orar? Porque ninguém sabe orar mesmo. A Bíblia diz, ninguém sabe orar do jeito certo. Por isso que nós precisamos da pessoa do Espírito Santo para traduzir. Mas se você criar o hábito de ir para o seu quarto, fechar a porta e no secreto, abrir seu coração para o seu pai, que está em secreto e vai te ver e vai te responder, você cria tanta intimidade que orar é um estilo de vida para você. Você vai ver, você está no mercado, você está orando pela menina do caixa que está nervosa, que está dando uma resposta para os clientes. Quando você vê, você já está estendendo a mão e fala assim, Espírito Santo, abraça essa menina. E aí, quando você for ser atendida para ela, você sabe que a sua vez do caixa tá chegando e a moça tá nervosa e você tá chegando a sua vez. Você tá orando por ela, né? Para que o Espírito Santo a abrace, né? Quando chegar a sua vez, você fala, Espírito Santo, use as minhas palavras para abraçar essa pessoa que tá precisando de cura nesse momento, de libertação. E aí você vai dizer coisas simples como, boa tarde. Coisas simples como, ela vai falar assim, crédito ou débito? Você vai falar assim, é Pix. É crédito. Mas vai ter tanto amor nessa sua fala, porque é um orar sem cessar, que você estava orando por ela. Ou você fica indignada ali na fila, só esperando a sua vez para ver se dá uma lição de moral na mocinha. É porque falta secreto. Quando você tem o seu secreto com Deus, você está pronto para responder a qualquer pessoa a razão da sua fé. E você está pronto também para abraçar, para amar as pessoas. Por que que as pessoas, quando Jesus as tocava, pelo toque, elas eram curadas? Porque o toque cura quando está cheio e carregado da presença do seu Pai. A Lourdinha está aqui também. Lourdinha, eu sempre falo aqui na Lourdinha. Ela viu um dia que a gente estava... Eu abracei uma criança, né, Lourdinha?
Eu dei um abraço nessa criança, eu não falei nada. Eu só dei um abraço apertado e dei um beijo na cabeça. A criança fez assim. Agora eu tô melhor. Uma criança. O que aquela criança tinha dentro dela que estava trazendo tanta aflição? Só que sabe o que tinha acontecido meia hora antes de eu dar um abraço nessa criança? Eu estava aqui em casa. Eu estava com uma vontade de orar, de louvar, de adorar. Eu cheguei e fui pro meu quarto, liguei ali uma adoração e fiquei só adorando e louvando. Depois de meia hora, a Ludia falou, Carol, é isso. Eu fui ver a Carol, a Ludia me chamou. E eu só dei um abraço na Carol, eu não falei nada. Ela deu esse suspiro forte. E Jesus está dizendo para você, você precisa entrar no seu quarto. Você precisa fechar a porta e se derramar na presença do seu Pai. Ele conhece o que está oculto. Sabe isso que está afligindo o seu coração, que está te angustiando? Você só viu o que está na aparência e Deus sabe o porquê que todas essas coisas aconteceram com você. Ele conhece o secreto, ele conhece o oculto. Lurdinha está falando, foi tremendo, porque ela foi testemunha disso. Então você quer ter um estilo de vida, um estilo de oração, que você vai orar sem medo por pessoas? E lembre-se, como eu acabei de dizer, um abraço é uma oração, você não sabe? Um abraço é uma oração. Um sorriso é uma oração. Quando a motivação do seu coração é certa, é correta. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, não complique o que Jesus já simplificou. Olha que oração curta. Jesus estava olhando para Jerusalém. E ele olhou e falou assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Eu queria ser como a galinha que acolhe e protege os filhotes debaixo da asa, os pintinhos. Eu queria te proteger como uma galinha protege os filhotes. Uma oração. Não teve nem um minuto. Então, em nome de Jesus, não complique. Não tenha medo. Tem gente que não ora alto, sabia? Tem pessoas que não fazem oração alto. Eu vou fazer oração só aqui na minha cabeça, que o diabo não escuta, ele não vai responder. Quanta ignorância. Ainda bem que Deus perdoa, tá, gente? A Bíblia fala que Deus não considera o tempo da ignorância. Porque Deus quer que nós confessemos, que nós falemos, porque Deus quer surpreender você. Porque a Bíblia fala que Deus, ele responde, a resposta dele sempre vai ser surpreendente. A resposta de Deus à sua oração sempre vai ser mais do que você pediu ou sonhou. E o inferno tem que reconhecer que você confessou, que você falou, que você clamou. E que você clamou, o inferno é testemunha que Deus te surpreendeu e deu mais do que você pediu, mais do que você clamou. Traga à sua memória as coisas que você recebeu da parte de Deus, que você pediu. Eu tenho certeza que Deus surpreendeu você. Você pediu isso e Deus te deu isso. Talvez você já se acostumou, já tornou comum, você recebeu essa graça, essa bênção, mas no dia que você recebeu, você fala, milagre. Por quê? Era algo que humanamente ninguém poderia fazer, somente Deus. Porque Deus não responde o que você pede. Às vezes o que você está pedindo, você mesmo pode fazer, pode resolver. Ele vai dar além do que você pede e pensa. Sabe? Nós podemos trazer cura para as pessoas. Através de um abraço, através de um sorriso. E nós precisamos entender que uma vida de oração, de orar sem cessar, ela é consequência, ela é resultado de alguém que se fecha e que tem tempo com o Pai. Tem tanto tempo na presença que consegue fazer a oração com 3 palavras. Porque já tem intimidade. Pai, acode aqui. Pai, me protege aqui. Pega no carro, sentou no carro, Senhor. Paizinho, me protege de todo e qualquer acidente. Eu sempre oro assim. Eu peço a Deus para me proteger de todo e qualquer acidente. Porque eu sei que às vezes um acidente que vai acontecer às vezes, na frente pode
atrapalhar todo também o funcionamento do meu dia. E Deus vai protegendo ali. Eu peço e oro, eu oro, eu oro, eu oro. Então faça da oração o seu estilo de vida, não precisa complicar. Para de complicar, não precisa de complicação. Ele é seu pai, chega diante dele e fala. Você chega perto das pessoas e pede o que você precisa numa frase. Pega aquilo ali pra mim, faz aquilo ali. O seu pai que te vê em secreto, que você já tem intimidade com ele, você sabe que você pode se abrir, ele vai arder seu coração. Muitas vezes as pessoas chegam perto de você e falam assim, às vezes no trabalho, né? Na igreja. Gente, não vamos longe, não. Vamos na igreja, que é na nossa casa. Quantas vezes as pessoas chegam pra você e falam assim, tô com uma dor de cabeça faz uma semana. E o que a igreja de Cristo faz? Às vezes você pega e faz. Você já tomou remédio? Tem um remédio bom? Vai nesse médico aqui. Tudo isso é certo, tá, gente? Não é errado. Porque Deus usa médico, Deus usa remédio para nos curar. Mas a nossa primeira atitude tem que ser, vem aqui, posso orar por você? Coloca a mão na cabeça, pelo amor de Jesus. E fala assim, olha, Senhor, cura. Porque às vezes, posso te falar, a dor de cabeça daquela pessoa é falta de toque. Só de você tocar na cabeça dela, ela se sentiu amada, se sentiu acolhida. Às vezes a dor de cabeça vai sair instantaneamente porque aquela pessoa já faz meses que não recebe um abraço de ninguém. Meses que alguém não senta para escutar ela falar alguma coisa. E às vezes, quando alguém vem dizer, tô com a dor no joelho, tô com a dor na coluna, machuquei o pé, a primeira coisa que a gente faz é, tem um remédio tal, tem um chá tal. Toca na pessoa. Coloca a mão sobre ela e fala, posso orar por você? Esse toque vai trazer cura, não só fisicamente da pessoa, espiritualmente. A alma da pessoa vai ser curada. Que a maioria das enfermidades, já foi comprovado, está ligada às emoções. As nossas emoções têm adoecido o mundo. E nós, como Igreja de Cristo, orando sem cessar, consequência de um secreto com Ele, vamos ser Jesus em movimento, no movimento do mundo. Lá em João 14, 12 a 14, diz, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Vai fazer o que eu faço. E fará obras maiores ainda. Sabe, a Bíblia diz lá em Tiago 3,40, que a língua, ela é um pequeno órgão, que é comparado a uma pequena fagulha que pode causar um incêndio num bosque. Tá tendo tantas queimadas esses dias, né? E a maioria começam com uma fagulha, com algo bem pequeno. E sabe, você tem um poder muito grande na sua língua. E às vezes você tem usado de forma equivocada. Use a sua língua para orar pelas pessoas. Use a sua língua para abençoar as pessoas. Use a sua língua para contaminar e contagiar as pessoas com o amor de Deus. Às vezes você até quer encontrar aquela sua amiga para contar aquela fofoca da última que você ficou sabendo. E às vezes sai daquela conversa as duas vazias. Se você pode transformar essa conversa, esse diálogo, esse encontro, esse café com essa amiga, num ambiente de cura, e as duas saindo dali pronta para ser Jesus em movimento, no movimento do mundo. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Use esse pequeno órgão da sua boca para causar um incêndio na vida das pessoas, do amor de Deus, que cura, que sara, que limpa, que salva. E você é Jesus em movimento. Que Deus abençoe você e que você entenda que a oração não tem complicação com a oração. Primeiro, busque Ele no secreto. E a consequência desse secreto é você o tempo todo orando, orando, orando. A sua vida é orando o tempo todo. Exatamente, Josélia. Exatamente. Muito obrigada. Desculpa, gente, pessoal daqui do TikTok. É que a Josélia está dizendo que ela tem um testemunho de uma pequena oração e Jesus logo abençoou. Ela também tem esse testemunho na vida dela, de uma oração pequena, curta que ela fez e que Jesus abençoou. Lembre-se, todas as suas conversas, Deus ouve como oração. Então, olha, o que você anda conversando com as suas amigas? Deus pode ouvir e responder e abençoar seu ambiente de trabalho, sua casa, seus filhos e ainda a vida das outras pessoas. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Paizinho, como é bom saber que o Senhor é o nosso Pai,
E o Senhor ouve as nossas orações. Como é bom saber que nós temos a liberdade de chegar diante do Senhor numa fila de mercado, numa espera no médico, numa fila de cinema, num café com amiga, com amigos, numa visita, num andar na rua. O Senhor pode nos ouvir. Nós podemos clamar e nós podemos falar. Não precisamos ter medo que o diabo escute nossas orações, porque ele apenas vai ouvir para testemunhar o Senhor fazendo mais do que pedimos e mais do que pensamos. Porque o Senhor é poderoso para fazer. E o Senhor vai fazer. Perdoa, Senhor, todas as vezes que desperdiçamos encontros, desperdiçamos falas de amigos que diziam que estavam com problemas, com dores, e não fizemos nenhuma oração. Perdoa, Pai, nos perdoa. Estávamos ignorantes, mas agora sabemos que a orar é simples. É como respirar, é como nos alimentar, caminhar. Então nos abençoe, Pai. Espírito Santo, queima o nosso coração. E eu peço agora ao Espírito Santo que dê para você uma experiência dessa. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que meus irmãos nesta semana tenham uma experiência desse orar sem cessar. O quanto é maravilhoso, o quanto é bom a gente ter um estilo de vida conectado com o Senhor. Porque nós somos testemunha todos os dias do teu agir nas nossas vidas. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Se você estiver tomando alguma medicação, eu peço ao Espírito Santo agora, Espírito Santo, potencialize essa medicação e dê celeridade. Surpreenda meu irmão e minha irmã com cura, em nome de Jesus. Potencialize essa medicação, para que meu irmão seja curado, minha irmã também. E que em nome de Jesus, se a enfermidade é na alma, é nas emoções, Espírito Santo, quebre todas as correntes que prendem os meus irmãos neste momento, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. E até amanhã às 6h30. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Um beijo também para todos do Facebook, do YouTube, que sempre estão me acompanhando. Muito obrigada pela vida de vocês. Eu sou muito grata a Deus. Tchau, tchau.